As convocações para a Copa do Mundo de 2026 estão sendo anunciadas, e se você está atento, algo fica claro. Algumas dessas convocações não têm nada a ver com o momento dos jogadores, nada a ver com a temporada que acabou de ser disputada, nada a ver com quem merece mais. Tratam de nomes, legados e técnicos receosos de disputar uma Copa do Mundo fora de suas zonas de conforto. Hoje vamos analisar 8 jogadores que vão à Copa neste verão, não pelo desempenho recente, mas pelo que já foram. Vamos começar com a escolha mais discutida de todo o torneio. Neymar. O maior artilheiro da história do Brasil não joga pela seleção há quase 3 anos. Após romper o ligamento cruzado anterior em 2023, ele lutou 2 anos para retornar. Sua passagem desastrosa pelo Al Hilal teve só 7 jogos em 2 temporadas. Ele voltou ao Santos, seu clube de infância, em janeiro de 2025. Sua temporada lá terminou com 6 gols, 4 assistências em 15 jogos e derrota por 3-0 para o Curitiba na sua última chance antes da convocação. 2 dias após ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção na Copa do Mundo, Neymar teve um edema na panturrilha no treino. A equipe médica monitora o caso. Ancelotti, que afirmou só convocar jogadores fisicamente prontos, ainda assim manteve ele na lista. Juan Pedro, do Chelsea, marcou 20 gols em todas as competições e tornou-se o 6º jogador do Chelsea na história da Premier League a alcançar 20 participações em gols na Elite em sua temporada de estreia. E foi eleito o jogador da temporada do Chelsea por mais de 60% da torcida. Depois, acabou ficando em casa. O próprio Ancelotti admitiu que foi muito difícil e declarou publicamente: "Estou triste por jogadores como Juan Pedro." Esse é o treinador reconhecendo a injustiça. Neymar ainda é o rosto do futebol brasileiro, mas este torneio era a chance do Brasil passar a liderança para Vinícius e sua geração. Quando Neymar entra no vestiário, a atenção volta para ele, como ocorreu em todos os grandes torneios que disputou. Toda a identidade do time passa por um só homem. A pressão se torna sufocante, e quando dá errado de forma espetacular. Pense em 2014 ou no Qatar 2022. O Brasil costuma depender tanto do Neymar que prejudica o time. Colocá-lo agora pode repetir esse ciclo, ainda mais com o Neymar que mal aguenta 90 minutos. E já que estamos falando da seleção do Brasil, o Fabinho merece ser mencionado. O ex-meio-campista do Liverpool está no Al Ittihad desde 2023. A questão não é se ele tem atuado em alto nível, não tem. É se jogar fora do futebol europeu deveria ser um critério confiável para entrar numa seleção brasileira com tantas opções. Sua mobilidade já estava em queda antes de sair do Liverpool, mas Ancelotti ainda confiou nele e o incluiu. Torneios de futebol costumam premiar mais a familiaridade do que a boa fase, e Fabinho ainda conta com a confiança do técnico. De fora, o Brasil parece priorizar o conforto à evolução, especialmente para um meio-campo que deveria se renovar. Do Brasil à Alemanha, onde Julian Nagelsmann surpreendeu o mundo do futebol. Manuel Neuer, que se aposentou após a Euro 2024, está de volta aos 40 anos como titular absoluto. Nagelsmann passou bastante tempo preparando Oliver Baumann como titular da Alemanha, que atuou em toda a fase de qualificação. Até a semana passada, antes do anúncio da convocação, Baumann acreditava que seria titular na Copa do Mundo. Então Nagelsmann mudou de ideia. A explicação dele: após várias conversas, concluímos que os 3 melhores goleiros da Alemanha devem ir à Copa do Mundo. Por isso, falamos com Manuel e ele aceitou voltar. Nosso objetivo é tê-lo como titular. Ele até admitiu que a decisão foi um golpe para Baumann. O detalhe extra: Neuer já havia descrito sua aposentadoria como definitiva. Ele voltou atrás após grandes jogos na Liga dos Campeões pelo Bayern. Porém, na semana da convocação, o Bayern informou que ele precisa descansar devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. As partidas de Baumann pela seleção não podiam competir com as 124 de Neuer. Isso não é lógica do futebol, é o legado se sobrepondo a tudo. A lealdade de Nagelsmann não termina aí. Leroy Sané também está entre os convocados. Após sair do Bayern de graça no último verão, Sané foi para o Galatasaray e a Superliga Turca. Sua temporada de estreia rendeu 7 gols e 9 assistências em 43 partidas oficiais. O próprio Nagelsmann admitiu na convocação que seus números no clube não eram altos o bastante, disse isso abertamente e ainda assim o escolheu. A justificativa dele foram 5 participações em gols nos últimos 4 jogos da Alemanha. Assim, a temporada doméstica não bastou, mas os números pela seleção garantiram sua vaga. ADM e Chris Führich, mesmo em boa fase nos clubes, ficarão de fora. Os torcedores alemães já passaram por isso com Sané há quase 10 anos. Todo treinador, a cada ciclo, vê o potencial dele e acha que esse será o torneio em que ele vai entregar. Essa crença já foi renovada mais vezes do que muitos torcedores lembram. A França também vive esse debate, mas com uma recepção pública um pouco mais favorável. N'Golo Kanté, 35 anos do Fenerbahçe, disputará sua 3ª Copa do Mundo.
Para contextualizar, Eduardo Camavinga, 22 anos do Real Madrid e finalista da Copa do Mundo, ficou de fora. Deschamps citou a temporada difícil e as lesões de Camavinga no Madrid. Justo. Mas Kanté, atuando no mesmo nível de Liga Europeia não elite que Sané, recebe um veredito diferente. Por quê? Porque Deschamps confia nele de um jeito que não confia em mais ninguém para ser volante defensivo. A leitura de jogo de Kanté, sua habilidade de quebrar o ritmo adversário e proteger a defesa, é insubstituível no sistema da França. O campeão da Copa de 2018 traz algo único que ninguém no elenco consegue replicar. A crítica não é sobre inutilidade, mas sobre a França valorizar um legado enquanto os jovens esperam. Deschamps já confirmou que este é seu último torneio no comando. Se a aposta em Kanté se mostrar um golpe de mestre ou uma despedida sentimental, depende inteiramente do que acontecer no torneio. A situação da Suécia com Alexander Isak é diferente das outras, porque aqui a reputação pode realmente ser a escolha certa. Isak chegou ao Liverpool por 125 milhões de libras no último verão e teve uma das temporadas de estreia mais afetadas por lesões possíveis. Uma perna quebrada, 8 jogos como titular no campeonato e 4 gols em todas as competições. Ele ficou fora das eliminatórias da Copa do Mundo em março, vendo a Suécia se classificar sem ele. Mesmo assim, o técnico Graham Potter o convocou para a lista final de 26. Sua justificativa, se ele estiver em sua melhor forma, é um jogador de nível mundial. Isak assim é, provavelmente, o atacante mais perigoso da Suécia de longe. A questão não é sua qualidade, mas seu ritmo para disputar o maior torneio da carreira após jogar pouco. Um jogador com só 8 jogos como titular no campeonato indo para a Copa do Mundo é uma aposta, mas a reputação às vezes se justifica. Jordan Henderson voltou a ser lembrado pela Inglaterra quando Tuchel o chamou de Elo em sua primeira convocação. Henderson, agora com 35 anos, e no Brentford nem sequer estava na lista ampliada de Gareth Southgate para a Euro 2024. Sua última partida pela Inglaterra antes de Tuchel foi em novembro de 2023. Após isso, o Tuchel o trouxe de volta, e Henderson foi chamado em todas as convocações desde então. Seu caso se apoia em liderança, experiência e presença no vestiário, mas avaliações apontam que está longe de ser o melhor meio-campista da Inglaterra em desempenho. Com Gibbs White, Phil Foden, Cole Palmer e Adam Walton supostamente fora da convocação final, a Inglaterra pode estar priorizando caráter em vez de criatividade neste torneio. Em um torneio onde momentos de genialidade decidem jogos eliminatórios, essa é uma decisão pela qual Tuchel será julgado severamente se der errado. E ainda tem Memo Ochoa, de 40 anos atualmente, jogando pelo AEK Limassol, no Chipre, e prestes a se tornar um dos poucos jogadores de futebol na história a disputar 6 Copas do Mundo, fazendo companhia para Messi e Ronaldo nesse seleto grupo. Após o torneio, Ochoa confirmou que se aposentará do futebol. Suas defesas lendárias contra o Brasil em 2014 e a defesa de pênalti contra Lewandowski em 2022 o transformaram em um ícone global. Mais de 150 jogos pela seleção do México, mas ele tem 40 anos, joga no Chipre e o México é co-anfitrião. Os goleiros jovens precisam mais desses minutos, a verdade. O México está dando a um ídolo querido sua despedida em casa. Isso parece menos uma escolha futebolística e mais uma cerimônia. E é realmente difícil ficar bravo com isso. E esse é exatamente o ponto. Copas do Mundo não são escolhidas só por mérito. Técnicos ficam cautelosos e recorrem a nomes em que confiam. Jogadores cuja presença passa segurança no vestiário sob pressão. Os Juan Pedros, Cavamings e ADMs do mundo pagam o preço. Mas enquanto o futebol tiver lendas, os torneios serão construídos para protegê-las, mesmo quando os números dizem o contrário. Esquecemos alguém da lista? Comente sua opinião, deixe um like e inscreva-se no canal se gostou do vídeo. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau.